fazer uma avaliação também em espanhol, que provavelmente não, vai ter que ser na semana que vem, que é hoje é 29, dia 5, tá? Dia 5 de junho. Aí, eu queria saber de vocês, como que está para vocês a questão dos vários conteúdos, né? Esse último da semana 10, quem saberia me dizer? A gente tinha que fazer aquelas frases lá de trataria de foi, se yo foi, e não sei o quê. Tá, Eu não lembro qual que era o nome. tá. Quem saberia me dizer o nome? Voltando um pouquinho lá para o livro. Vamos lá. Condicionais. Condicionais, muito bem. Os condicionais, nós temos em várias páginas aí, 38 até 40, por aí tem, né? Então, são possibilidades que eu tenho para fazer alguma coisa dependendo de outra, né? Então, por isso, gente, dessa vez, nesse assunto, vocês precisam ver as duas tabelinhas e saber as duas tabelinhas. A tabelinha da final da página 38 e início da 39. Anotem aí em algum lugar que vocês tenham para fazer anotações sobre a aula. Anote que vocês precisam ver isso, tá? Então, esse é um dos conteúdos, tá? Depois a gente vai ver, eu vou mandar isso por escrito, claro. Depois a gente vai ver também a questão dos numerais, que me pareceu que ficou bem clara para vocês, ou alguém quer comentar alguma coisa? Aqueles numerais que a gente viu. Depois tu manda no grupo, tipo, os conteúdos. Pode mandar no grupo do WhatsApp? Sim, vou mandar, tá? Mas eu queria saber assim, ó, citando aí os condicionais, citando os numerais, também vimos um pouquinho não, nós vimos os imperativo negativo, isso são três, acho que, gente, eu acho que é isso que a gente tem para ver, tá? Porque, claro, uma aula por semana não tem muita coisa para a gente ver. Só que nessa aula, eu queria que vocês me dissessem, assim, a dificuldade, se vocês não conseguiram fazer, talvez, a tarefa dessa semana, da semana 10. Quem tem alguma coisa para falar, para comentar? Alguns já enviaram. Hoje, depois da aula. Vai fazer hoje. Sim. Sim, Luísa, nós tínhamos a mesma coisa, Tínhamos a mesma coisa. Na verdade, eu ainda continuo igual, né? Porque tem professor aí que tinha 4, que não estão dando as 4, né? Então, a gente está um pouquinho diferente. Gente, aqui, agora, eu queria saber se tem alguma dúvida com relação a isso, a essa tarefa dessa semana. Eu não entendi se é para fazer frase do condicional ou do imperativo. Não, essa daqui é do condicional. Inclusive, gente, alguém sabe Raimundo Barreto? Raimundo Barreto, alguém sabe? Raimundo. O que eu estava falando? Não, essa tarefa dessa semana é sobre condicional e aquelas duas formas. Então, na primeira página, eu tenho assim, se quisera comprar, daí são vários lugares que eu posso ir para comprar coisas, né? Essa primeira não precisa ser feita, eu só coloquei como um exemplo, tá? Um exemplo de como a gente usa essas duas formas. Agora, na segunda página, tem uma folha bem maior que eu coloquei assim,
que eu coloquei várias coisas que eu faria se me acontecessem alguns fatos. Por exemplo, se eu ganhasse na loteria, se eu pudesse mudar alguma coisa do meu passado, se eu pudesse transformar o mundo com um superpoder. São várias possibilidades, um monte, que eu pedi para vocês escolherem 5 e formar frases. Gente, 5 é bem pouco, né? Dentro daquelas todas que eu coloquei aí. Alguns já receberam e já me devolveram, e alguns ainda não abriram. Então, eu queria o seguinte, gente, eu vou dar oralmente, tá? Pensem aí, abram o livro nas páginas que eu já falei. Estão todos com o livro? Sim. Tá. Mas pode repetir a página? Sim, a página é 39 e 40, aliás, 38 e 39, e agora eu vou fazer chamada, por isso eu quero que vocês abram as câmeras, tá? Por favor. Peraí. Arthur tá aí. Arthur. Abre aí, Arthur. Bruno. Camila. Eduarda. Eduarda. Gabriel Lins. Oi, Gabriel. Estou aqui, prof. Hoje sem o Guilherme. Giovanni. Sem o Guilherme. Giovanni. Henrique. Aqui, prof. Yasmin. Aqui. Luana. Luara. Aqui. Luísa. Aqui, prof. Matheus. Aqui. Nicolas. Estela. Aqui. Tiago. Aqui. Vitor. Aqui. Então, gente, eu vou fazer algumas perguntas, tá? E eu gostaria que vocês estivessem no livro para vocês poderem fazer para mim, responder para mim, assim, oralmente, tá? A primeira seria para o Gabriel Lins. Gabriel Lins, presta atenção, tá? Que Arias, Luísa? Gabriel Lins, que página? É a 38 e 39. Página 38 e 39. Gabriel Lins vai me dizer assim, ó. Que harias se tuvieras el poder de cambiar tu pasado? Que harias se tuvieras el poder de cambiar tu pasado? Eu só vou abrir meu livro, tá, prof? Gente, ainda não abriram. Qual que é a página, Tá em prof? qual parte da página? 38 e 39. 38 final e 39 no comecinho. Tá. Pode repetir, prof? Que harias se pudieras cambiar tu passado? Se tu pudesse mudar alguma coisa do teu passado, que harias? O que eu faria?
Isso. O arias é do verbo a ser, e eu estou falando com S, então eu estou falando com tu. E aí tu vai me responder com jo. Yo. Calma aí. É difícil pensar rápido, prof. Eu sei. Eu sei que é difícil. Só que assim, como essa é a tarefa dessa semana, e alguns ainda não viram, não abriram, então assim, eu estou propondo para vocês pensarem, eu vou dar um tempinho então para vocês pensarem. Vou colocar aqui Já pensei, prof. Tá, então o que tu farias? Ou o que tu cambiaria? Yo jogara mais futebol. Sério? Então, não é julgara, é jugaria más al fútbol. Tá. Yo jugaría más al fútbol. ¿Tú crees que has jugado muy poco? Sim. Bueno, ahora me gustaría que Enrique pensara en esto. Si tú pudieras cambiar algo con un superpoder, ¿cuál sería el superpoder? Pensem todos, tá, gente? Qual seria? Então, vocês vão ter que. Vocês têm que. Onde tu estavas, Henrique? Ô, prof, Hum. precisa justificar o porquê escolhe isso ou só falar. Não precisa. Mas, de repente, já na resposta já vai ter o porquê. Por exemplo, a Estela me enviou essa. Acho que foi a Estela. E ela colocou uma coisa assim bem importante, bem significativa, inclusive não só para ela, mas para todos nós. Então pensem se vocês tivessem esse superpoder. Aqui dá para ler as duas perguntas? Dá para ler, gente? Bueno. O Henrique pode fazer. Henrique, vamos lá. Faz aí oralmente mesmo. Pergunta tu tinha me feito, não consegui ouvir. Que harías o que cambiarías si tuvieras un superpoder? Sei lá Cambiarias que eu tu... nunca pensei nisso. Pois é, eu sei, por isso que eu dei um tempinho. Alguém pensou e conseguiria formar a frase? Yasmin, Eu acho que eu consigo. o Bruno? Giovanni. Vai lá então. Eu. Como é que é voltar pro passado, prof? Volveria. Eu volveria ao passado. Tipo, eu gostaria muito de viver em outra época, sabe? Sério? Sim. Volveria al passado. Eu volveria ao passado. ¿Y tienes idea de qué pasado, de qué siglo o qué Lógico. año? Hã? Sei lá, anos 80 na Califórnia. Muito style. Ai, gente, nem é tão passado assim, Giovanni. Assim, Tá, mas eu não tava assim, vivo ainda. eu me sinto arcaica, né? Não, Sim. é porque assim, eu gostaria muito de viver também nos períodos importantes da história, tipo na Roma, Hum.
sabe? Sim, sim, claro. Mas anos 80, o que te chama a atenção? Cara, muito massa. Tu acha? Eu acho, eu pago muito pau. Anos 80 estava iniciando a questão a informática, assim, ficando mais, digamos, mais atuante, né? Eu lembro nos É anos porque 80. anos 80 na Califórnia você podia apavorar todo mundo com a desculpa que você era punk, né? Devia ser muito massa. Nesse contexto. Ah, Pega. tá. Bueno, pero tú no tienes superpoderes, ¿no? Ah, ¿O Eli. tienes? No, no tienes. Bueno, ¿alguien más que me podría decir algo que harías, que cambiarías? Pode usar outro verbo, prof? Pode usar outro verbo. Por exemplo, Tendrias. Tendria. tendrias que... Posso falar a minha que eu pensei aqui? Sim, fala aí, vamos Do ver se super, tá legal. do superpoder. Do superpoder. É. Então, aqui é o seguinte, aqui vai aparecer um verbo irregular. Uhum. Se yo, é isso que tu vai dizer? Se Sim. yo tuviera superpoderes, é isso? Foi a pergunta que tu fez pro Então Henrique vai que lá. o Giovanni respondeu. Isso, só que eu fiz na ordem contrária, mas tudo bem. Vai lá então, Vitor. Tá. Yo tendría la invisibilidad para escapar de algunas situaciones. Gente, perfeito. Eu já pensei nisso. Alguém mais já pensou nisso? Ou ser uma mosquinha, né? Ou ser uma mosquinha, ou ser invisível. Perfeito, Vitor. Muito bem. Então, essa é a situação, essa é o estilo de atividade que vocês vão fazer para esse, quem ainda não fez, né? Para essa semana. Nicolas, poderias me dizer outra possibilidade, outra coisa? Se tu tuvieras um superpoder. Acho que não. Não pensasse em nada. Vocês estão bem distraídos, né? Estão viajando aí. Ser invisível. Sim, ser invisível, que é o que o Vitor falou. Eu acho bem legal também. Controle total do tempo. Ler mente também das pessoas. Qual seria o teu, Matheus? Controle total do tempo. Do tempo atual ou não? Nossa, seria perfeito Controle também. total. Uhum. Tipo, deletar partes da minha... Não exatamente, da minha vida, ou de um certo tempo da minha vida. Nossa, seria muito bom. E alguém mais falou sobre ler a mente. Ler a mente de quem? De todas as pessoas? Eu acho que seria muito incômodo. Vocês não acham, gente? Ler a mente de todo mundo? Bueno, chicos, então essa parte aqui, de novo, eu vou insistir nas páginas, quem não localizou ainda, anota a página 38, 39, vejam aí como, de alguma maneira, vocês conseguirem colocar isso. Eu sempre sugiro, assim, que vocês coloquem numa frase, façam um esqueminha de vocês, né? Lembrando, assim, desses dois tipos de verbo. Um é o condicional, que só aconteceria se, né? Tem um se antes, ou esse se também pode vir depois. Então, pensem nisso, façam esse esqueminha para a gente fazer uma avaliação legal, apesar de tudo, né? Apesar de todas essas situações aí. Com relação aos numerais, está tudo bem para vocês? Tudo jóia. Tá. Queria ver se a Yasmin
poderia me dar, ou me falar de um exemplo que ela lembre, de uma característica específica dos numerais que a gente viu agora, porque o ano passado a gente já viu, mas hoje, esse ano a gente viu mais depois do 100. Yasmin. O ciento é separado do... Por exemplo, o 124 e o 24 é junto. Isso. E entre o 100 e o 24, o que acontece no espanhol? Sei lá. Sei lá, alguém ajuda? Ô, Yasmin, o 100, ele é da casa de qual? Lembra quando a gente... Da centena. E o 24? Da dezena. Da dezena. Entre a centena e a dezena acontece uma coisa característica que vocês têm que lembrar. Some, muito bem, Mateus. Some o E. Ah, verdade, verdade. Que no caso não é E, né? Em espanhol é o I. Então, aí seria 124. Sem esse I entre a centena e a dezena, tá? Que outra... Creo que sería esto, ¿no? Esto sería lo más importante. Y también, o que acontece agora, Duda? Vai lá, Duda. Eduarda. O que acontece com a centena, essa aqui, ó. Duda, essa centena aqui, ó. Essa aqui. Duda, não? Espera, prof, que eu tô pensando. Eu salientei isso quando a gente reviu esse ano os numerais, e é uma coisa bem importante. Perfeito, Matheus. Mas eu queria que a Duda me dissesse. Espera, eu ainda tenho que responder? Eu só queria que tu me falasse. É porque é uma espécie de revisão que eu estou fazendo, sabe? Para ver se vocês estão... 700. Como? 700. 700. Ou seja, o porquê dessa minha pergunta? Porque o 7 é ditongado. Mas o 700 não tem o ditongo, tá? Lembrem disso? Se vocês não lembram, deem uma olhadinha lá nas anotações, tá? Bruno, tu poderias me dizer de outro numeral que acontece a mesma coisa que isso? De outro no espanhol que acontece a mesma coisa? Nicolas, poderia? Nicolas? Qual a pergunta? É assim, ó. Aqui um exemplo que a Duda já respondeu. O siete, quando vai para a centena, não tem ditongação. E tem um outro numeral que acontece a mesma coisa. Quando é unidade, ele ditonga. Quando vai para a centena, ele não ditonga. Não sei. Não? Alguém sabe? Oitavo. Aliás, nono. Alguém sabe? 600? Não, porque o 600 continua. Seria esse aqui, ó. Ó, o 9, quando é unidade,
ditonga, ou seja, 9, tem o U e o E. Quando ele passa para 900, tá? Ele não ditonga. Então, isso aqui também é legal vocês anotarem, para essa questão dos numerais. E eu acho, gente, que seria isso. Se vocês não têm nenhuma outra questão para colocar, tá tudo certo? Chicos, tudo certo? Por mim, sim. Uhum. Eu também. Jóia. Ok. Yasmin? Entendi, prof. Uhum. Arthur, tá tudo certo? Jóia. Entonces, chicos, me despido de ustedes, ¿sí? Y hasta la próxima semana. ¿Ok? Adiós, entonces. Tchau, prof. Chao. Tchau, Chao, prof. chao, queridos. Tchau, prof.